Que bom que você continua aí. Nós estamos de volta então para o segundo bloco. Como vocês sabem, nesse segundo bloco a gente vai disponibilizar, já disponibiliza para vocês o número do telefone, porque chegou a hora de nós recebermos as suas perguntas. O número do telefone que vocês têm à disposição para entrar em contato conosco e para enviar suas perguntas, 3349-1015 ou pelo WhatsApp 993470532. Muito bem, e vamos ao trabalho. Agradecemos muito a participação, já tem muitas perguntas chegando. E nós vamos então começar já este nosso segundo bloco, que começa exatamente nos perguntando sobre aquilo que exatamente eu falei no primeiro bloco de hoje, né? A Paula, lá do bairro Centro, ela falou, ouvindo a pergunta da Paula, obrigado Paula pela sua participação. Ouvindo o tema do primeiro bloco de hoje, pergunto, em que sentido a igreja é necessária para a nossa salvação? Vejam, tem uma frase, Paula, que é uma frase muito clássica, que se tornou muito conhecida de nós. Deus nos fez só, mas não nos salva sozinhos. O que significa isso? O que é a salvação? Salvação é um processo. Esse processo tem uma meta. Qual é a meta? É a comunhão plena com Deus. Você pode chamar de nossa santificação, da nossa inserção no mistério de Deus e sua participação. Quem é que nos dá acesso a este mistério? Nós temos acesso ao Pai, pelo Filho no Espírito. E vejam, esse Espírito derramado em nossos corações nos une necessariamente numa comunhão de fé, de modo que Deus nos fez só, mas não nos salva sozinhos. Existem mediações, existe o próprio Cristo, que é o único, como o texto falou, né? Cristo, só Cristo, veja o que a igreja diz, só Cristo é mediador e caminho da salvação. Mas aqueles que são... Por quê? Porque Cristo está presente no seu corpo, que é a igreja. O que é o sacramento da Eucaristia? É Cristo mesmo, né? É esse Cristo. Inseridos no seu corpo de Cristo, nós vamos simultaneamente ser inseridos no corpo da igreja. E o que é essa igreja? É uma comunidade de salvação. É o lugar onde se escuta a palavra, é o lugar onde se participa dos sacramentos, é o lugar onde se vivencia o caminho para Deus na comunhão com o governo da igreja. O que significa? A igreja é apostólica. Então, por quê? Porque nós temos que, voltando no tempo, chegar às puras fontes daquilo que foi revelado em Jesus Cristo. Porque Cristo é a plenitude da revelação. E a apostolicidade dessa igreja nos garante que aquilo que você e que eu recebemos, que nos foi transmitido pela fé, corresponde exatamente àquilo que foi anunciado, aquilo que Cristo nos revelou. Como foi? Lembra, Paula, que eu disse no primeiro bloco, como foi que você assumiu a sua fé? Por que você crê? Porque teve alguém que anunciou. E teve alguém que anunciou porque foi alguém que acreditou. Esse alguém que acreditou faz parte de uma comunhão de fé. Mas vejam, que essa comunhão, na sua identidade mais profunda, tem que, segundo o próprio documento da Lumen Gentium, tem que contemplar três dimensões, onde eu vivo plenamente a comunhão com a igreja. Primeiro, a profissão da mesma fé. Nós cremos juntos, cremos como irmãos. Não é cada um vai para um canto. Existe aquilo que é fundamental. Nós não podemos crer que temos, por exemplo, 3 deuses. Não, nós cremos num único Deus, 3 pessoas. Então vejam, substancialmente vai se criando uma hierarquia de verdades, cujo fundamento último é o mistério próprio de Deus, no qual nós vamos gradativamente caminhando em direção. Às vezes, claro, por causa do nosso pecado, um passo à frente e 2 atrás, é verdade? Porém, o caminho e a meta é essa. Então, ninguém se salva a pessoa individualmente, mas é feito um caminho. E vejam, como é
que eu sei que a igreja também é necessária? O texto diz o seguinte, que quem ignora que a igreja é necessária para a salvação, a essa pessoa não é imputada a culpa por não aceitar se inserir nessa comunhão de salvação. Mas aquele que conhecendo, que sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, nós dialogamos, né? Com certeza, com todo mundo, mas nós não negamos a realidade última e o fundamento da nossa fé. Então nós acreditamos. Mas tem gente que ignora, então essa ignorância, que seria chamada por alguns de oitavo sacramento, né? Exatamente porque a pessoa desconhece. Então não é que ela rejeita algo que ela conhece. Distinto seria, né? Quem não quer entrar nela, quem não aceita e quem nela não quer perseverar, conhecendo que essa igreja é o caminho para a salvação. Mas se ela desconhece, por ignorância, é uma outra dimensão. E veja, eu falei para vocês que nós precisamos, Paula, de 3 dimensões de comunhão plena com a igreja, né? Nós somos incorporados pelo batismo a esta sociedade, a este povo de Deus que é a igreja, tendo o Espírito de Cristo. Agora, como é que nós manifestamos a comunhão? A comunhão, primeiro, na fé, né? Nós temos que ter a comunhão na mesma fé. Aceitar a organização, nesse sentido, o que é comunhão na fé? Aceitar essa estrutura organizada da igreja que nos oferece o quê? Os meios de salvação nela instituídos. Eu digo sempre assim, na Igreja Católica nós temos a plenitude de todos aqueles dons que nós precisamos para chegarmos à meta. Tá? Plenitude de todos esses meios. O padre está negando que existam ações da graça em outras comunidades cristãs? Não, de forma alguma. Né? Deus age para além das fronteiras visíveis da igreja. Mas a plenitude de todos esses dons, onde nós temos a certeza, né? Uma certeza sólida, fundamentada na revelação de Deus e vivendo a dinâmica da fidelidade aos apóstolos, aquilo que eles pregaram, aquilo que eles anunciaram, nós temos na Igreja Católica. Vejam, nesse sentido, o nosso caminho de salvação é também um caminho de adesão a esse corpo de Cristo que é a igreja. Então não dá para pensar assim, Cristo sim, igreja não. Essa contraposição não é possível na fé. Até porque, vejam, temos constitutivamente no nosso ser essa abertura ao outro. Como eu me salvo? Ou vou inverter a pergunta, Paula. Como que eu me condeno? Fazendo mal aos outros, viu? Que o outro também, ou para me salvar, ou para não me salvar, é importante o quê? O que eu vivo na comunhão com os outros, com a comunidade. Se eu mato, se eu minto, se eu roubo. Veja que necessariamente, vejam, não vamos excluir a dimensão pessoal da fé, tá? O núcleo mais íntimo da relação com Deus. Isso não é anulado, mas paralelo a isso, é intrínseco, Paula, a fé, a dimensão comunitária. Sabe como que eu chamo essa dimensão comunitária? Eclesial. Essa é uma dimensão constitutiva do nosso caminho de fé, porque é a comunidade, o lugar onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que é a igreja? É a comunidade dos discípulos de Jesus, reunidos em torno da sua palavra, santificados pelos sacramentos e conduzidos pelos pastores. Aqui tem um ponto importante. Não sei, não deu tempo no primeiro bloco de falar para vocês, mas olha o que diz. Que nós temos que ter uma adesão, né, a esse governo eclesiástico e da comunhão com o governo da igreja. E aqui se fala que nós nos unimos a essa estrutura visível, né, da igreja, governada por meio do Papa, do Sumo Pontífice e dos bispos. A igreja é conduzida pelo Espírito que assiste o seu magistério para que nós possamos ser fiéis à fonte, para que não exista contaminação naqueles elementos que são substanciais da revelação do grande mistério de Deus que nos chegou na sua plenitude em Cristo Jesus. Então vejam que graça, nós temos que estar em comunhão com o Sumo Pontífice, em comunhão com os bispos. Santo Inácio de Antioquia, o mártir, bispo e mártir, lá praticamente do 1º e 2º século, o que ele diz? Aonde está o bispo, está o povo, assim como aonde está Cristo, está a igreja. Vejam que bonito. Aonde está o bispo,
está o povo, está a comunidade. Assim como aonde está Cristo, está a igreja. E você lembra, Paula, quando Paulo cai do cavalo, né, vamos assim dizer, no caminho para Damasco, o que Jesus disse? Paulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo quem? Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Então vejam a identificação, Cristo com a igreja. Né? Paulo, por que me persegues? Por que está perseguindo o meu corpo? Que é a igreja. Né? Então nesse sentido nós temos que estar em comunhão com a igreja, o nosso caminho ordinário, o nosso caminho, segundo os ditames da nossa fé, para Deus é a inserção, a incorporação à igreja. Mas só que tem uma coisa que também deve ser dita. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou necessariamente salvo? É garantido o caminho da salvação. Não quer dizer que te dá uma certeza de salvação. Por quê? Sabe como que diz aqui? É forte esse texto, hein? Vocês já leram, mas talvez vocês não se deram conta. No primeiro bloco. Não, vou citar literalmente. Não se salva, porém, quem, embora incorporado à igreja, não persevera na caridade. Olha, mesmo, eu estou na igreja, não, calma aí. Você não se salva, porém, quem, ainda que incorporado na igreja, abandona o caminho da caridade. Vejam que coisa forte, né, Paula? É muito forte isso aqui, né? Permanecendo na igreja pelo corpo, mas não está nela com seu coração. Eita, que pancada! Depois vocês falam que é só o Padre Adriano que dá pancada, né? Não, não sou eu não. Olha aqui que a igreja está dizendo aqui. Quem permanece na igreja pelo corpo. Está entre aspas, viu? Eu estou citando literalmente. Permanece na igreja pelo corpo, mas não está nela o seu coração. Lembra da frase bíblica? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vejam que essa adesão, a fé é uma adesão íntima, profunda. Envolve nosso coração. Né? O Senhor quer o nosso coração, mas o Senhor quer salvar uma comunidade, um povo. E isso a gente perdeu muito, sabe? Eu vejo assim muito intimismo às vezes nas músicas. É meu, minha salvação, minha casa, meu eu. A gente tem que parar com isso, porque nós nos salvamos num caminho de salvação com inúmeros irmãos e irmãs. Esses irmãos e irmãs, os santos, nós acabamos de celebrar Santa Dulce dos pobres. O que é? É uma irmã que nos precedeu no caminho da glória, daquilo que vai ser destinado a você, a mim. Nós não estamos caminhando para lá? Eu pelo menos espero. Né? Apesar dos meus pecados, dos seus pecados, nós queremos caminhar para lá. Então nós já temos uma comunhão, porque nós sabemos que quando a gente chegar no céu, o céu não está vazio. O céu não é chato. O céu já está uma multidão de irmãos e irmãs nos esperando, né? Para até que Deus seja tudo em todos, né? A dimensão da esperança, da plenitude daquilo que o Senhor prepara para nós. Esse caminho, Paulo, se faz necessariamente com a igreja, tá? Às vezes, não necessariamente nas suas estruturas e comunhão visível, mas necessariamente tem que passar por essa dimensão eclesial da fé, né? Que coisa bonita, né? A gente precisa dessa participação, desse envolvimento nosso com Cristo na igreja, né? Por isso que nós temos sim que amar a igreja, Paulo. Nós temos que amar a igreja, apesar de que seus membros, assim como eu e você, somos pecadores, mas esta igreja é nela, né? Estamos seguros de estar caminhando para o céu, né? Muito bem, Paula, obrigado. Olha, sua pergunta acabou ocupando praticamente todo esse bloco, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí, porque nós temos mais perguntas muito interessantes para responder no programa de hoje. Já voltamos.